Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bagaça Cast. Eu sou o Daniel Racuna e, como é de praxe, né? A gente já tá em ritmo de férias na realidade, então a gente não sabe se volta para o próximo ano, né? Então vamos aproveitar aí que esse é o último episódio desse ano de 2023. E antes que essa bagaça acabe, esse ano ou no próximo ano, Deus sabe lá o que é que vai acontecer. Deixa lá 5 estrelas no Spotify, já vira assinante. E assim que terminar de ouvir esse episódio, corre lá no Instagram, deixa o like, né? E você já tá ajudando a gente bastante. E agora a gente tem uma novidade que a gente tá lançando aí hoje, na data da gravação desse episódio, que é o nosso site. Então é só ir lá em www.bagaçacast.com.br. Vai ter lá todos os planos de assinatura, tudo certinho, tudo bonitinho. Vai ter lá a nossa cara feia lá também. Vai estar tudo lá. É só ir lá e assinar o podcast e deixar comentário também. E hoje, apresentando comigo essa bagaça, eu tenho eles, Léo Miratos, o personal, que não sabe a introdução dele. Ele não sabe a introdução dele. Então eu vou dizer que ele é o personal da celebridade e das estrelas, porque ele cagou pra introdução dele. Então, caguei também. Não, eu sempre fui o personal das estrelas, né? Do nada você muda pro personal das celebridades, mas não deixa de ser verdade. E hoje tem também comigo aqui o mestre Barreto, direto da Universidade do Reteté de Canhoba City. E para lá para trás, estamos aqui, igreja, hoje mais uma vez celebrando esse momento maravilhoso, movido sobre líquidos derivados do álcool, quer dizer, brewed, não sei como dizer não, mas é isso aí. E hoje, ausente, né, em espírito aqui, a gente tá com o idoso com o espírito de jovem, né, que é o Vevas, que não compareceu, porque provavelmente deve estar fazendo algum exame de próstata. Então ele não compareceu. É estranho ele fazer exame de próstata todo mês, né? Não? Eu não posso julgar ele não, Daniel, porque eu me apaixonei pelo meu médico e ele nunca mais me ligou, eu fico com saudade dele. É uma vez por ano, pô, só, não é todo mês não. Todo mês o médico fala, Barreto, não precisa ficar vindo aqui todo mês não, Barreto. Não, doutor, é por precaução. Tive casos na família. Vinho, chocolate... E ele não me dá atenção não, velho. Ele tá achando que é visita periódica, tá ligado? Que nem trocar óleo, ele tá achando. Hoje a gente tá aí novamente, assim, em sequência, a primeira vez que isso acontece aqui em sequência, com convidados, 2 vezes, eu nunca aconteceu isso aqui antes. Que é o pessoal aí, a dupla que tá representando aqui hoje, o podcast Erro 404, que é a Camila e o Menderson. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Saudações! Obrigada. É o podcast sem site. Ela vai jogar isso na cara de Menderson até ele fazer esse site. Camila, o site não tá no ar ainda, eu só tô lançando porque o episódio só vai sair daqui a 15 dias. Vamos lá. E nas redes sociais e nos agregadores de podcast, nós somos o Bagaça Cast. Segue a gente lá, deixe seu like. Pode ficar à vontade também para deixar comentários e sugerir temas, né? E se você quiser patrocinar a gente, estamos aceitando até Vale Gás. É só entrar em contato via direct no Instagram ou no nosso site www.bagaca, sem o C cedilha, bagacacast.com.br. Então, Sucesso. Aqui estamos nós mais uma vez e o que eu gostaria de fazer é convidá-los a ser um bagaceiro VIP, Very Important Person. E assim, para os que não sabem, você sabia que ao fazer a assinatura de um dos nossos planos de assinatura, você se torna um assinante VIP? Isso mesmo, meu irmão. Você terá acesso a benefícios exclusivos, como uma coin digital personalizada. E o melhor, o mais importante, você vai estar, claro, ajudando a gente, né? O crescimento do nosso podcast, né? Ajudar membros do nosso podcast que não tem um computador bom. E se esse número de inscritos, gente, chegar a 20, nós iremos fazer sorteio de brindes todos os meses para você. Então corra lá, não se preocupe que a gente vai entregar para todo o planeta Terra. Entregamos para Alderaan, Aberdeen, Tatooine também. E agora com o novo Sedex a gente está enviando também para Tanagá. Então o pessoal que é da família lá da Mulher Gavião, a gente está entregando também em Thanagar, certo? E o nosso site, você corre lá para fazer a inscrição, é o bagacacast.com.br. Então faça como eles que já são assinantes do nosso plano bagaceiro. A dona Flávia Santana, muito obrigado, Flávia. Elizabeth Campos, o Adalto Jr., Fabiano Ramos. E, claro, nosso querido Anônimo, que sempre chega junto com valor e nunca se identifica. E há aqueles, né, que gostam tanto que assinaram o plano Bagaceiro Gold, que é o Rubens Mendonça, o Eduardo Silva, o Thiago Leal
e o Eduardo Infante. Grande Eduardo, muchas gracias a lo que has hecho por nosotros. Menino, o negócio aqui é chique, podcast bilíngue. Podcast tem site, mano. Podcast tem site. Aí, Mendes, essa é uma prenda. Vou começar a gravar em francês. Je parle français aussi, et je préfère parler en français, parce que français c'est ma deuxième langue. Je parle français aussi, je parle portugais, je parle anglais et espanhol. Ih, ferrou agora, hein, amor? Rapaz, é poliglota mesmo. Aujourd'hui, nous avons seulement parlé en français, d'accord? Quem é troglodita é você, viu, Barreto? Não é ninguém, não. Troglodita. E também, gente, nós já temos inscritos no plano Eu Sou Rica, Fechosa, Marina Zormarley, outro anônimo que não quer se identificar, mas nós te amamos, Anônimo rico. e o Robson Pego. Então, no momento é só. Muito obrigado. Algo que nós não podemos esquecer é o nosso parceiro, a LBFO, né? Que é a referência da modalidade do Pro Clubs, sempre prezando pela qualidade e pela traição. Pela traição? Uma traição. Tradição, me faltou o ar na hora. Então, segue a eles lá no Instagram, Liga Brasileira de Futebol Online. E simbora! Vocês têm patrocínio já? Ó, nem Faustão Vocês fala têm melhor que patrocínio. Barreto. Essa é uma fera, bicho! E eu só terminei a 4ª série, viu? Para os que não sabem, eu terminei a 4ª série no Educandário Freire-Salvo, na Avenida João Ribeiro, lá no Santo Antônio. Certo? Terminei a 4ª série, repeti 2 vezes, mas tô aí. Não entendi nada agora. Ele tá contando a história da vida dele aí. Ninguém Sendo liga, pobre. ninguém liga. Vamos terminar o jabá, né? O jabá tá grande demais. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui entre podcasts. A gente vai falar sobre os desafios de fazer um podcast e saber também se o Mendes e a Camila, que já estão nessa estrada aí há mais tempo que a gente, se eles já tiveram o primeiro milhão, né? Se conseguiram ficar ricos fazendo um hobby, né? Então, Todo dia eu penso em desistir. eu também. Eu também. Não é à toa que tá na introdução do podcast, né? Aproveita enquanto essa bagaça tá no ar, porque não sabe. Eu tenho TDAH, então eu posso estar hoje, tá empolgadaço, animadaço, no hiperfoco do podcast, e amanhã eu desisti. Falar, não vou gravar mais essa merda e foda-se. Agora tu fez site, agora tem que manter. Site agora é responsabilidade. Agora a gente tá cheio de boleto pra pagar, negão. Aí que fudeu tudo. Enquanto tá só no lazer, na diversão, tá ó, suave. Mas mesmo quando dentro do boleto, que dentro do primeiro boleto, tem um sitezinho, não é barato. Aí, ó. E aí, fiquem aí que vai ser um papo bem bacana e eu acredito que vai rolar muita coisa boa. E quem vai cantar hoje lá? Quem vai cantar hoje é o ícone Sidney Magal, Sandra Rosa Madalena. É assim, nesse período que eu ingressei nesse ramo aí, né, nessa vida ingrata aí de podcaster, é a questão da métrica, né? Então eu mudei muito o podcast relacionado à métrica, porque eu fico muito fissurado na questão da métrica e eu fico olhando a métrica o tempo todo pra saber o que é que tá rendendo, o que é que não tá rendendo. Inclusive a meta do nosso podcast é 1000 plays até o final do ano. Estamos quase lá, quase lá. Falta pouquinho. Eu sei que o de vocês já deve estar com uns 20 mil aí. Você tá pensando que a gente é quem, Daniel? Daniel, a gente não promove o podcast da gente. Então, e a gente ficou 1 ano sem gravar, ainda tem isso. Ou seja, o que a gente tinha caiu tudo. Então a gente voltou praticamente pra estaca zero. E aí esse ano, aí ficou ainda bem assim, meia boca. E aí eu já tava quase assim, ai gente, vamos deixar esse podcast pra lá? Só que aí o povo animou e falou, não, vamos gravar. E aí tamo aí, tentando. Vem cá, ô Camila, mas esse povo que tu fala é o povo que participa contigo, Mendes, Camila, Mendes, Lucas e Bruna? Ou é o pessoal da tua cabeça mesmo, assim, tipo,
Que fica falando, vai lá, Camila, vai lá que vai dar bom, vai lá que vai dar bom. Como é Não, isso? Porque pô. comigo é a minha cabeça. É o povo. Lucas e Bruno, é que Menderson tá abrindo um negócio aqui, que Menderson é. Menderson não tem foco, não deixa as pessoas se concentrarem, não. Fecha esse negócio aí, mano. Ok. No nosso podcast, o povo gosta de desgraça. Se a gente pegar uma pessoa com história de vida sofrida, miserável, e trazer pra entrevistar no podcast, bomba. Então, o podcast top que foi esse ano foi o de Fernanda, que era Canadá por Fernanda. Aquela brasileira que mora em Halifax. Tu escutou a história dela? Sim, aqui virou meme, não foi ela? Aqui virou meme. O dela, assim, ó, explodiu. Foi o melhor episódio do podcast desse ano. Se vocês quiserem a história de vida triste, eu posso ir lá contar tristeza, eu posso contar muita tristeza. O povo gosta. É porque eu não O povo gosto gosta, de ficar... quanto mais sofrido. Eu não consigo entender isso não, cara. Eu acho que a coisa tem que ser divertida, sabe? Se for pra ficar chorando, eu paro ali no banheiro. Eu paro no banheiro, sento na banheira, velho. Ligo o chuveiro e fico lá sentado chorando minhas vidas lá e acabou, velho. Não, Daniel. O que acontece, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas se identificam com a dor alheia, às vezes as pessoas se identificam com aquilo que tá acontecendo, ou você em algum momento da sua vida trouxe algo que lembrasse aquilo que aquela pessoa tá passando. Então você tende a se identificar com a dor. Nós, seres humanos, somos assim, né? Então nós tendemos Eu tenho um primo, ele é vivo, ele assistia lá os programas que o Gugu fazia aquele sensacionalismo lá, como mendigo, e ele chorava, pô. Porque tava ajudando uma pessoa, tal, que tinha reformado a casa e a pessoa... Ele se identificava com aquilo, porque assim, ele veio de uma família muito pobre, não que ele tenha ficado milionário, mas assim, ele melhorou a condição de vida dele, ele pôde prover pra família, e ele quando via essas cenas, assim, de ajuda e tudo mais, ele chorava, ele se emocionava. E eu acho que é o mesmo que acontece com as pessoas. Não é que é uma história dramática, as pessoas se atraem pra isso, mas às vezes porque você se vê naquela circunstância, entendeu? Você se identifica com aquela dor daquela pessoa que tá passando por aquilo. Então tende a atrair mais pessoas. Eu acho que é isso. Corrija-me se eu estiver errado. Olha, Barreto, sociólogo. Antropólogo, filósofo. Olha, pra você que não sabe, eu sou a pessoa com mais doutorados aqui nesse podcast. Não, eu sou a pessoa com mais doutorados. Eu acho que eu vou fazer o marketing. Eu acho que eu vou fazer o marketing do meu podcast como um podcast apresentado por uma doutora que faz reprogramação quântica do DNA. O quê? Não sei nem pra onde vai aí, ó. Eu terminei até a quarta série só. Quântica, meu irmão, vai bombar. Se botou estelionato no meio, vai pra frente. Eu acho. Se botar, Não, se você... Ó, meu site, o site, Camila, tá cheio lá, nas linhas lá do código lá, tá cheio lá, tudo quântico. Logo quântica. Tá tudo assim, se porque eu sei que botou quântico, quântico, velho. Vai bomba. bombar. Vocês vão ver só. Ofereça aí a cura virtual quântica. Vocês vão ser top. Podcast número 1. Vamos lá. A Camila me perguntou, a Camila tentou fazer uma pegadinha comigo, ela me perguntou se eu ouvi o episódio com a menina lá que passou dificuldade e tá lá em Halifax. Eu não sei se é pior ela ser pobre ou morar em Halifax, mas fica aí, né? Fica a dica aí. Não, mas tá muito bom. Olha, tá muito bom. Tá muito bom, inclusive eu recomendo. Acho que Mas eu ouço, Camila, viu? Tá muito bom esse episódio. Eu sei. Eu ouço o podcast de vocês. Ao contrário de vocês que não ouvem o nosso, eu ouço de vocês. É porque você já tem site, pô. Não sei porque isso tem a ver o site. A gente tá divulgando o site aqui até o final do episódio. Ai. Não, eu escuto, eu só não escuto na sequência certa, do tipo... saiu essa semana, eu tô escutando. Não, aí eu deixo acumular um monte, aí eu vou lá e escuto os episódios daquele podcast todo. O TDAH mesmo, eu tenho que ver a parte 2 que eu não ouvi. Monte, a gente tem 9. A gente tem 9 episódios e ela espera acumular um monte. Ela só piora a situação dela, tá ligado? Ela não tá tentando se ajudar, ela tá tentando só piorar. Acumula um monte e ouve um. Deixa acumular um monte. É que quando ela tiver em coma, aí eu deixo lá rolando lá. Aí ela vai levantar e desligar. Ela tá pensando que o nosso podcast é boleto, pô. Ela tá pensando que é boleto pra ficar acumulando e depois pagar um monte de uma vez só. Eu escutei 4 episódios do seu podcast. Se tem 9, então eu já escutei metade.
Quase. Não é metade não. Você tinha que escutar metade de um pra ser metade. Quase a metade. Olha, tá menos da Vou metade. botar Você tá pra te errada, ajudar Camila. no mudo aqui. Tá errada, Ela Camila. vai botar Só pra isso, tocar você tá errada. no Spotify agora. Você Amigo, bota um e-mail, conselho, vai dizer que eu vi metade. um conselho. Você tá falando de métrica. Gente, tire métrica da cabeça de vocês. A não ser que você queira comercializar. Falar assim, não, quero realmente isso aqui que seja minha vida. Fazer muito dinheiro. Então eu acho que o Daniel quer fazer o quê? Então é isso, Quer Daniel. felicidade? Foque na métrica e foque no planejamento pra crescer. Peraí, foque não, Porque respeito. A gente tá conversando aqui, você já tá dando foque pro amigo aí, pro colega. Você chegou e tá foque no seu quê, foque no seu quê. Se ligue, que palavrão aqui não. Tá foque o cara mandando o cara foque? É foque em todo mundo. Foca a porra toda. Tá Camila, todo eu mundo vou te bem falar, aqui, velho. No início, esse negócio da métrica, no início, quando eu estipulei a meta de 1000 plays até o final do ano, com 10 episódios praticamente, eu achei que era uma meta impossível, sério mesmo, falei até com o Léo, na época era eu e o Léo, eu até achei impossível, sério mesmo, achei impossível mesmo. Então eu chutei uma métrica muito alta, chutei uma meta, no meu ponto de vista, naquela época, muito alta, que era 1000. Só que hoje a gente tá com 8 episódios, praticamente 8 episódios lançados, 9, né, Léo? 9 episódios lançados. E a gente tá faltando, acho que 20, eu acho, pra chegar na meta de 1000. Já Então, deve ter não é, batido. Não bateu Com não, porque esse eu que olhei saiu, de manhã. não. Assim que eu Ele acordei. olha todo dia. Assim Não, que a eu gente tá acordei. falando desse Assim que eu acordei, eu episódio. olhei. Quando esse episódio sair, já deve ter desse batido. episódio. Verdade. Cara, não é impossível não, real mesmo, assim, é questão de você, se você trabalhar em cima do marketing e tal, você consegue sim, mas é isso, você tem que se dedicar. Eu acho que isso aconteceu muito no nosso podcast no início, que eu fazia muito isso, porque na época, né, eu só era vagabunda, né, que o pessoal falava, estudante vagabundo que não faz nada. Então eu focava muito no marketing. Ela tá com foco na cabeça, ela quer falar com foco Você de todo mundo. Foco aí. Foco todo mundo. E aí, e realmente dá um crescimento, assim, um boom. E aí a gente também começou a entrevistar gente, assim, gente que já tinha alguma influência e tal. Um dos primeiros convidados do nosso podcast foi Jacaré do El-Chan. Ele mora em Vancouver, by the way. Deixa isso aí mais pra frente que eu quero tocar nesse assunto. Muita gente boa, por sinal. Então, assim, a gente foi chamando, a gente construiu toda uma estratégia pra crescer. Só que é isso, aí depois acabou que a gente parou de gravar, e aí a gente não investiu mais em marketing, essas coisas e tal, começou a fazer um negócio mais por hobby mesmo e tal, até porque, por exemplo, ninguém tava tendo tempo pra realmente se dedicar a isso. E aí, acabou que a gente não queria mais que isso fosse um peso, sabe? Porque a gente começou a perceber que tá se tornando um peso pras pessoas. Então, eu falei assim, não, vamos gravar por hobby e acabou. Essa questão de tempo aqui, entre os quatro participantes do Bagaça, também não tem não, sabe? O Léo, vou dar um exemplo, o Léo trabalha como personal trainer, ele é pessoa PJ, né? Então ele trabalha pra ele mesmo. Então ele não tem tempo, ele pode trabalhar, começar às 4 da manhã e terminar 9 da noite, por exemplo. O que eu falo é o seguinte, eu sempre falo isso, os meus amigos me fazem parecer que eu sou um vagabundo. Porque eu sempre tenho tempo pra tudo, sabe? Eu sempre tô correndo sem... Acho que também é questão da loucura que tem na minha cabeça. Então eu sempre tô correndo, eu cobro o Léo, eu cobro o Barreto, eu fico cobrando todo mundo. Então... Mas você tem que ter essa pessoa, não assim, entendi, do tempo, eu sei que normalmente ninguém vai ter tempo, né, nos dias atuais. O Barreto tem 2 guri pra dar de comer, né, o Barreto não para também, né. Sim, mas tem que ter a pessoa, essa é a questão, porque assim, se todo mundo tá comprometido e os papéis estão definidos e você tá... Ninguém aqui tem, não tem compromisso, ninguém tem compromisso não, minha gente. O Léo é vagabundo, o Léo pra postar um negócio no Instagram... O Léo pra postar uma coisa no Instagram, eu tenho que cobrar antes dele, 2 dias antes. Eu tenho que ficar, Léo, lembra daquilo, Léo, pelo amor de Deus. Lembra daquilo. Bota na agenda, ô filho da puta. Eu falo com ele, velho, bota na agenda, mano. Mas cansa. Mas é isso, mas o que eu quero te falar é que chega um ponto que cansa. No meu caso, cansei. A pessoa que administrava tudo, que fazia e acontecia. Eu soube que você lá, você é o martelo e a foice lá, eu soube disso.
Eu sou o que você lá no Erro 404, você é o martelo e a foice. Você é o juiz e o carrasco ao mesmo tempo. Eu fiquei sabendo assim, passarinhos assim que me conversaram comigo, eu fiquei sabendo. A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte, que a gente não fez ainda. Eu quero saber quem foi que escolheu o nome desse podcast, Erro 404. Boa pergunta. Foi Lucas. Eu acho que, na verdade, foi conjunto. Mas foi o Lucas. Mas Lucas bateu o martelo. Só que aí depois eu me arrependi, porque não é um nome que não é muito... Não tem muita personalidade, porque muita gente pensa nisso. Então muita gente achava que o nosso podcast era sobre tecnologia, sobre essas coisas, porque era Erro 404. Então a gente viu que realmente não foi uma boa escolha no início. E aí, mas só que como já tinha soltado, ficou por isso mesmo, e é isso. Aí apareceram até outros podcasts assim também, com Erro 404. E aí eu falei, então não é um nome muito criativo. Só que a nossa pegada, a ideia do Erro 404 era porque a gente queria que fosse uma coisa que refletisse que, tipo assim, tudo dá errado. Tudo está dando errado na vida do imigrante. Então a gente só está se lascando. E aí eu falei, que então, coisa assim, positiva de se pensar. Na verdade é uma forma irônica. Assim. É uma forma irônica, porque a gente queria trazer o humor no meio do caos, entendeu? No meio do dedo no cu e gritaria. Então a gente queria uma coisa assim... uma coisa pra levantar, assim, tipo, pra rir da desgraça mesmo, assim. O resumo. Então aí, tipo, foi interessante que quando a gente começou a pandemia. A gente começou, assim, um pouco antes da pandemia, e aí estourou a pandemia, então a gente tinha muito tópico, assim, pra falar só de coisa que tava dando errado. E tempo livre. Engraçado que vocês 4 moravam na mesma casa, né? A gente chegou a morar na mesma casa. Chegou a morar na mesma casa. E como é que fazia isso pra ter tema, assim? Nossa, a gente conversava Mas era muito. pandemia, velho. Era desgraça acontecendo o tempo todo. Vai falar televisão, a televisão tá falando isso. Eu acho que teve o ponto também que a gente procurava mais entrevistar a galera, entendeu? É isso, quando a gente entrevista pessoas... Porque assim, parece que é uma entrevista, assim, mas na verdade é um episódio que a pessoa participa, né? A gente não fica assim que nem de frente com Gabi ou de frente com... Não, é um negócio que você vai puxando, vai conversando. Por falar nisso, eu acho que essa é a primeira participação de vocês em outro podcast, não é? Não. Já... Deixa eu ver. Eu acho que eu já participei de outro, mas eu não lembro agora. Representando mesmo o Erro 404, acho que é a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. Exclusivo. Exclusividade Bagaça Cast. Eu sou foda, rapaz. Aí, um podcast que tem site chamou a gente. Eu sou foda, rapaz. É exclusivo. Hoje a gente vai saber segredos aqui dos bastidores do Erro 404, porque eu sou foda. Se vacilar, ano que vem vocês vão comprar a gente. Vocês vão comprar, vai fundir, vai virar uma coisa só. Agora se comprar a gente, tu vai ter que editar, viu? A gente tá querendo comprar um podcast grande aí, sabe, que tenha 4 pessoas aí, pra ver se a gente faz semanalmente aí, viu? Ô, Mendes e Camila, de quem foi a ideia de criar o podcast? Minha. Camila. Eu tive essa ideia muito antes, assim, uns 2 anos antes. Só que eu ficava pensando, mas eu vou fazer um podcast sozinho, vai ficar um monólogo. Ninguém sabia dessa ideia, tá? Só pra você saber. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Na verdade, tinha outra pessoa que sabia, que eu cheguei a procurar, assim, e falar da minha ideia, só que a pessoa, não. Porque eu queria que a pessoa participasse, a pessoa não quis. E aí fiquei com isso guardado. Foi tipo aqui, Daniel me chamou e eu não quis. Quem rola? Eu chamei esse vagabundo há 10 anos atrás. E ele falou, não. Ficou lambançando aí. Hoje Olha, tá aí. porque é o seguinte. Eu falei, o que é que eu sei? O que é que eu vou poder passar pras pessoas, tá ligado? Eu achei que eu precisava ter um conteúdo, mas eu descobri que a gente não precisa ter um conteúdo, que as pessoas gostam de cultura inútil. Não, hoje todo mundo tem um podcast, inclusive Daniel tá fazendo errado, porque não tem pod no nome, porque ultimamente tem que ter pod. Daniel pode, Bagaça pode. Mas aí é uma jogada de marketing o nome disso, filha, viu? Quando você coloca podcast, você já dá a intenção de que você vai falar alguma coisa, que tem que ter conteúdo. O meu podcast é só caos, não tem tema, eu invento o tema na hora, e a gente vai gravar e tem tema.
A gente já gravou sem Tem tema. pauta! A gente gravou 2 vezes sem tema. Ficou uma merda. Eu só queria dizer se ficou ruim, porque a culpa é do editor. É do editor, porque a gente já gravou sem tema e ficou um episódio bom. Concordo que o editor também é uma merda. Concordo que o editor é uma merda. Não, a gente já gravou sem tema e deu bom. E já gravou sem tema e deu ruim. Viu? Tá vendo aí? O problema é quem é o dono do podcast que não gostou. Quer ver outro aspecto também? Outro aspecto que nos afeta bastante é a questão do controle da situação. A gente pega entusiasmado, pessoas com... Essas pessoas aí, né? Eu não, que sofrem com TDAH. Quem ouviu o episódio aí, TDAH, História Sem Fim, sabe o que é que o Barreto tá falando. Elas perdem o controle da situação. Começam a divagar do assunto. E se você... com assunto e tópico e perguntas, nós já perdemos o foco. Você imagine, quando você deixa tema aberto, vira manga, vira esculhambação, daqui a pouco tá falando de uma coisa que não tem nada a ver. O que eu acredito que, assim, tema aberto estraga pra nós é a questão da falta de uma direção, entendeu? Assim, pra gente dizer, vamos focar nisso. O que é que acontece, gente? Com sinceridade, houve algum momento, seja durante a pandemia, o tempo que vocês começaram, em que bateu aquele sentimento de tipo, será que tá valendo a pena? Será que tá tendo engajamento? E assim, eu não tô falando nem no objetivo como a gente, mas assim, no caso de vocês tiveram um momento em que vocês disseram assim, poxa, não tá valendo a pena, vamos parar. Eu sei que vocês pararam por um ano, vocês disseram isso. Isso. Mas houve algum momento que você falou assim, gente, não vale a pena, vamos largar isso de mão, entendeu? Ninguém presta atenção, não gera engajamento, vamos largar isso. Eu acho que desde o primeiro dia. Eu acho que várias vezes. Toda vez que a gente ia gravar, a gente pensava isso. Olha, a gente sabe como é que a gente começou gravando? No basement dos nossos amigos, que eles moravam num basement, com um celular, cada um com um celular, e o áudio sobrepondo, assim, ó, um outro. Então ficava aquela voz duplicada, assim, horrível. Esse foi o primeiro áudio. E aí, depois disso, os meninos estavam assim, eu não sei se eu quero continuar gravando e tal, não foi? Na época, Bruno e Lucas... aí ficava assim, eu não sei se eu quero continuar gravando, não sei o que e tal. Aí eu meio que senti que assim, poxa, é uma ideia que foi minha, mas eu acho que o pessoal não tá tão empolgado assim. Eu acho que não vai pra frente esse podcast, porque a galera, eu acho que não tá tão empolgada. Só que acabou que foi indo, assim, quando a gente ia gravando, foi gravando. Eu acho que foi mais também porque eu meio que tomei as rédeas. Então, eu que fazia tudo, assim, tirando a parte da edição, que é Menderson. Então, eu que ia atrás, eu que montava as coisas, eu que marcava com todo mundo, vamos ver o melhor horário, eu que procurava as pessoas pra gravar, entendeu? Assim, eu que sempre estava atrás de um tema, de alguma coisa, então eu já trazia pra eles tudo prontinho, assim, tipo, vamos gravar. Então, eu acho que aí foi que... Traz até hoje isso. Traz até hoje, né? Não, hoje tem melhorado, porque eu acho que, assim... O que aconteceu? Acabou que eu acho que eu fiquei desmotivada por um tempo. Mas eu também, assim, a gente parou de gravar, mas por causa disso. Porque ano passado, no caso, vai sair em 2024 esse episódio, né? Não, vai sair no final do ano, né? Vai Não, sair sai esse ano, então, em 2020... Entre Natal e Ano Novo. Em 2022, eu tava assim, com a corda super no pescoço, eu não conseguia pensar em mais nada, além de me formar e tal. Eu tava assim, uma loucura, trabalhando e tentando me formar. E aí, como dependia muito de mim, o podcast, no sentido disso, de ir atrás de tema, não sei o que e tal. Então, assim, a gente resolveu parar. Porque eu resolvi parar. E comuniquei pras pessoas que, tipo, vou parar porque não tem condições. Então, assim... eu acho que o ruim é isso, assim, de ficar tudo com uma pessoa só. Eu acho que... Porque quando parte a ideia de uma pessoa e você chama os outros, meio que isso fica subentendido, que é você que tem que levar adiante, fazer as coisas e tal. Mas assim... Camila, inclusive, eu te cortando só teu raciocínio rapidinho. Inclusive, eu queria deixar aqui claro que tem uma polêmica aí no meio dos podcasters aí, né, de quem ouve o Erro 404, que eu indiquei e tal, é que eu fui demitido do Erro 404, né? Existe aí essa polêmica aí. Eu faria o mesmo se eu participasse desse podcast. Tu nunca foi contratado? Mentira. Pois é, mas aí me perguntaram aí, tu saiu do Erro 404? Eu falei, porra, eu nunca fui contratado lá, como é que eu saí de uma coisa que eu não sou contratado? Eu acho que nunca teve... Por exemplo, eu vejo que seu podcast, ele começou recente... Camila me demitiu sem justa causa.
não pagou os encargos tributários, não pagou o 13º férias. Você é PJ, PJ. Mas sabe uma coisa legal do seu podcast, Daniel? É porque pelo menos você já começou tipo, com estratégia, alguma coisa assim que você queria, já tem um plano do que você quer. E aí você foi fazendo de acordo com isso e tá crescendo. Eu quero acabar com isso aqui, Camila. A única coisa que eu quero é acabar com isso aqui. Não, mas eu tô falando no sentido assim, de tipo assim, você ter como é que fala? Um objetivo. Eu acho que o nosso podcast, ele começou muito assim, sem objetivo. A gente não sabia na zoeira, não sabia o que tava fazendo. Então a gente nunca teve assim um planejamento, um negócio assim. O máximo que teve foi isso que eu tô falando, assim, de tipo, eu ir atrás de um tema, atrás de uma pessoa, fazer uma pauta e tal. Mas assim, um objetivo, alguma coisa assim, não teve. Eu acho que quando a gente teve uma época assim muito boa de crescimento, que eu comecei a falar, nossa, que legal, eu acho que vai pra frente e tudo mais. Só que aí teve o declínio de novo, porque é aquela coisa, né? Uma só pessoa, é muito complicado. Então, assim, fica bagunçado, sabe? Eu sei como Os bastidores é bastante bagunçado. Eu acho que agora que tá melhor. O nosso também o nome do podcast representa isso. O nome do podcast do Bagaça representa isso, porque é tudo bagunçado também. Exatamente. Se você não tem uma equipe, é porque a gente, assim, as pessoas se baseiam muito nesses podcasts que estão por aí bombando, né? Mas essa galera tem equipe por trás, tem equipe de marketing, equipe de edição, equipe de pauta, equipe de não sei o quê, de roteiro, exatamente. Isso, gente, isso dá trabalho. Ninguém percebe, acha que é só sentar e gravar. Não, um podcast dá trabalho, porque não é só você sentar e conversar. Se fosse assim, seria ótimo. Pronto, soltei e acabou, maravilhoso. Não é assim. Então... Seria perfeito, né? Os processos, o fórum hoje em dia estaria lotado de processos, porque, meu amigo, sentar e falar, todo mundo fala. O que a gente fala nos bastidores, meu amigo, se a gente deixasse ir pro ar, meu amigo, era processo... A gente nem começaria, na realidade, porque era falar, bater o processo, sabe? Sim. Sem contar a questão da retenção, palavras que você não pode falar, tipo... Até bloco mesmo do... Bloco do Spotify, então hoje a gente tenta evitar. A gente tenta tirar esses temas assim. Inclusive, esse é uma ideologia que eu adotei aqui, que essa foi eu mesmo que acabei impondo, foi uma imposição minha, que era de não trazer temas que abordem temas críticos, digamos assim, que abordem pontos de vista que vai causar hate de um lado ou de outro, sabe? Eu tentei fazer esse podcast da forma mais leve possível, porque eu quero que seja uma coisa engraçada, eu não quero que seja uma coisa partidária, política. Então, esses temas eu acho que não são relevantes, porque, velho, já tem tanta gente falando sobre isso, sabe? Eu vou ser só mais desgasta, né? Não tem necessidade, há sempre desgaste. E assim, aquela história, eu não tô aqui pra tentar te convencer de nada, a gente tá simplesmente brincando, batendo papo, sabe, jogando conversa fora. Eu não tô aqui com o propósito de convencê-lo a fazer isso, ou deixar de fazer isso, ou fazer aquilo. Eu acho que o único aspecto aqui que a gente já repetiu várias vezes, que eu sempre falo sobre isso, e é importante, é a questão da saúde. Eu falo sempre isso. E eu sempre trago o Léo à tona e eu falo, gente, é importante a gente cuidar da nossa saúde, entendeu? Física e mental. Eu acho que essa é a única opinião que eu trago pessoal, que eu tento influenciar e dizer assim, gente, é importante que a gente cuide da nossa saúde física e pessoal. Anda, mexe e vira, eu trago um tópico para esse assunto. Mas nada em que eu tente te empurrar a minha visão pessoal, religiosa, antropológica, política, fitoterápica, hermenêutica... escatológica, nada disso aí. Entendeu? E aproveitando esse gancho aí, perguntar se tem algum tema assim que vocês não abordariam no podcast de vocês? Cara, tem... Eu acho que... Difícil, né? A gente não tem assim... A gente... Eu acho que tem. Eu já tive uma vez uma vontade de trazer alguma coisa de true crime, mas aí eu fui analisar melhor e aí eu percebi que não se encaixa no estilo do nosso podcast. Não, se vocês quiserem... Falar um negócio pra vocês aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer essa ponte aí, viu? O quê? De true crime? Tu vai fazer um crime pra gente? A gente vai gravar você cometendo crime? Já fiz alguns no decorrer da minha caminhada, mas hoje mais não. Hoje eu tô limpo. A loja Americanas que eu diga, né? Rapaz, para com isso, Lojas rapaz. brasileiras Por isso também, que ela viu? faliu. Cai de gente como você.
Milhões de batons roubados. Para com isso. Inclusive, eu tenho uma teoria de que um amigo meu foi quem faliu as brasileiras, viu? Fica aí a dica. Mas, então, é sério mesmo, eu acho que eu consigo fazer essa pontinha pra vocês aí, viu? Que eu tenho um familiar aí que ele faz um podcast de True Crime. Eu pensei que era um familiar que cometia crimes. Também tem. Não, eu acho que é porque a gente não sabe. Mas como assim você quer dizer que... Não, porque assim, o nosso podcast ele começou muito na pegada, isso, né, de vida de imigrante e tal. Daí partiu muito pra essa questão do Canadá, e aí a gente trazia coisas do Canadá, bastante tema do Canadá, assim, exaustivamente. E aí entrou numa fase mais agora, assim, temas da vida. Ainda, lógico, com pano de fundo, vida de imigrante, porque todo mundo é imigrante. Ainda tem 2 fudidos no podcast, né? Tem 2 que já conseguiram a carta de alforria e 2 ainda que estão na senzala. Então, assim... Um tá ilegal, né? Pra, assim, só de detalhe. Não, eu não tô nem na senzala, eu não tenho nem documentação. Ele não tem nem documentação. Não ele existe no ainda registro tá da fora história. tu tá... Não, mentira, gente, ele não tá ilegal, pelo amor de Deus. Ele não, ele só pra deixar claro que se o Daniel isso... deixar isso aí, eu não tô ilegal não, viu? Confia. Eu tô. Se vocês se sentirem mal, eu tô ilegal. Eu cruzei a fronteira. Deixa eu dizer, eu paguei o coiote pra me trazer pro Canadá. Eu vim em cima de um coiote. Paguei o coiote no México, ele falou, não, eu vou deixar você na Flórida. Te vou deixar em Florida, não te preocupe, mi pana. Me botou no fundo de uma van, velho. E eu veio demorando. Começou a fazer calor, e eu no fundo da van. Aí ele parava, me dava uma água e dizia, tá chegando na Flórida, tá chegando. Quando eu vi, começou a esfriar. Quando ele abriu tudo branco, eu falei, aqui é a Flórida? Ele falou, aí, desça aí. E eu caí na besteira, tô aqui, velho, até hoje, legal. Ai, gente. Engraçado que foi esse arrombado que me fez vir pra cá, rapaz. Detalhe. Levei Daniel no meu apartamento lá no Brasil, Terras Brasilis. Chamei ele, fiz um vídeo, uma apresentação. Falei, rapaz, o Canadá é muito bom, você tem que morar lá, tal. Fez uma apresentação de pirâmide. Meu irmão, eu me senti, eu falei, rapaz, você tem que vender no Rinodê, velho. Eu não tenho outro jeito aqui, não. Vou por isso que ele é rico, pô. Desse negócio. Barreto gosta de pirâmide, Faz então. pirâmide, entendeu? Ó, Barreto, se você fundar uma pirâmide, eu quero estar entre os primeiros, viu? Não quero entrar perto de falir, na não. base é barreira. Não, é verdade. A gente tem que ser a base. É isso mesmo. A base é não. ruim. É a base, né? Você tem que ser o topo, rapaz. Não, É verdade, é a pirâmide ao contrário. Eu quero estar no topo. Matemática É não o é tão... A base é a senzala, meu filho. A base é a massa bruta. É a massa bruta. Mas, completando a resposta pra Léo, eu acho que a gente não tem assim, tipo, eu não falaria disso. Mas algumas vezes a gente, porque a gente não trata disso? Só que a gente desiste de tratar disso porque a gente vê que a gente não tem como apresentar o conteúdo de verdade. Entendeu? É isso, é porque também a gente não quer trazer uma atmosfera pesada. Porque tem assuntos que... Tipo política que mesmo, vão no ficar cru pesados. não tem como. A gente solta piada, assim, tipo, eu acho que todo mundo que escuta o podcast sabe qual é a nossa posição política, porque não tem como. Porque a gente já falou, assim, não foi um tema específico, mas a gente sempre soltou coisa, então, assim, tem uma parcela da população que não vai escutar nosso podcast. Faz parte. A nossa aqui, ninguém nunca vai saber a nossa definição política aqui. Nem política, nem sexual. Eu aconselho vocês, é melhor. É melhor. Então a melhor coisa que você faz, não se envolva com isso, porque você já perde a parcela da população. Às vezes a parcela que a gente já perdeu nem fazia questão. Às vezes. Pois é, eu acho que é uma preocupação besta. Se você querer abraçar... É isso, você não pode querer... Exatamente, eu acho Por que exemplo, assim... tem gente que não é nem partidário, mas não gosta de... eu gosto de podcast sério. Mas tem gente que só gosta de podcast sério, não tem jeito. Cara, eu sei falar pra tu que eu ouço de tudo, velho. Eu ouço de política, a comédia. Você tem TDAH, pô. Eu também, eu escuto de tudo. Essa porra força. Vocês falaram lá no início lá que vocês começaram fazendo entrevistas e tal.
E aí eu, como ouvinte do podcast de vocês, ao contrário de vocês que não ouvem o nosso, e é engraçado que eu ouço de vocês não ouvem o nosso, mas a gente tem um site e vocês não. Olha que coisa interessante, né? Falar nisso, pessoal, segue lá www.bagaçacast. Tá vendo aí? Aí, ó. O mundo dá voltas aí, ó. Segue lá, gente, @erro404 podcast, tudo junto nas redes sociais. A gente tem mesmo, é? Hã? A gente tem isso? O Instagram, não, nosso Instagram, doido. Tu não sabe que a gente tem Instagram? Meu irmão, o cara não sabe nem se tem site, o cara tá voando no podcast dele, né? Sim, aí vocês falaram que começaram a fazer entrevistas e tal, e eu ouvi a entrevista que vocês fizeram com o Jacaré, na época que ele já tinha saído do El Chan e tal. Como é que foi esse contato com o Jacaré? Isso foi muito aleatório. Cara, foi na época que o áudio era horrível. Cara... Eu lembro, eu ouvi. Nossa, foi muito aleatório, assim, porque eu era muito ativa nas redes sociais. Então eu interagia com muita gente e Jacaré era uma das pessoas que eu interagia. E aí um dia... Porque, assim, o Jacaré ele é uma pessoa muito reclusa hoje em dia, né? Apesar de... Ele é recluso. Ele é muito recluso. Ele é. O que é engraçado, porque ele era um cara público. E hoje em dia ninguém ouve falar dele, ninguém sabe. Inclusive rolou até uns fake news dizendo que ele tava trabalhando como segurança aqui no Canadá e tal. Eu já vi história que ele fez o papel em alguma série. Então, aí desse papel rolou uma fake news que ele tava trabalhando como segurança, Sim, mas como é que foi isso aí? Conta pra gente aí. Como foi que tu conseguiu alcançar o Jacaré? Me explica aí. Porque eu um dia... Eu acho que ele gostou de mim. Então, eu acho que eu sou muito boa em conversar. Puxa, aquela super humilde. Eu pelo menos era, porque agora eu não sei mais. Eu tenho que voltar pra ver se ainda tenho isso. De conversar com as pessoas pra trazer pro podcast. Então, assim, eu sempre interagia muito, né? Hoje não muito mais. Com a galera no Instagram. E aí depois eu apresentava a ideia do podcast. Falava, gente, eu tenho um podcast, tudo. Você quer vir pro podcast? Quer conversar e tal? Né, um pouco da sua vivência aqui no Canadá, enfim. Eu acho que foi isso, assim. E já, como eu já interagia com ele, e aí rolou o convite, e aí eu acho que ele... Não sei, eu acho que no dia ele olhou assim, ela é legal. Eu vou dar uma chance pra essa pessoa. Hoje eu tô de bom humor. Ele falou, hoje eu tô de bom humor. Hoje... A gente pegou ele de bom humor. Hoje eu tô de bom humor. Inclusive, você não é o primeiro que pergunta isso. Teve um outro podcast aleatório aqui de alguém do Canadá que veio perguntar, nossa, como é que você conseguiu... Como é que você conseguiu convencer Jacaré a gravar com você? Eu falei, conversando com ele, assim, eu fui porque, bem... sinceramente, assim, vocês começaram com a pegada de entrevista e tal. Quando você tem um podcast de entrevistas, o auge é entrevistar alguém realmente que é um cara que foi global, né? Que ele foi da Globo, ele foi famoso em questão de dança, do El Chan, do Gera Samba. Gera Samba e El Chan. Gera Samba, El Chan. Primeiro foi Gera Samba, Gera Samba, El Chan e depois a decadência lá na turma do Didi. Que era melhor ter continuado dançando. Mas tudo bem. Sabe o que é o mais interessante? Que pra ele foi o auge dele. Ele falou que ele nunca quis dançar. Cara, mas eu tô sendo irônico, mas eu acho que foi o auge dele mesmo, velho. Porque, porra, imagina o cara ele queria ser ator. Não, mas imagina o cara baiano, que era dançarino, e foi trabalhar com o ícone do humor, que é Renato Aragão, pô. Meu irmão, é uma caminhada louvável. Sim. Véio. Porra, sério mesmo. E tem aquilo, né? Na década de 90 o cara dançava, velho. O cara só dançava. O cara não tinha nem voz na banda. Eu acho que ele era o primeiro. Eu acho que ele foi o primeiro homem negro dançando, velho. Cara, dançando eu não me lembro de outro cara. E sem ser taxado como homossexual, porque antigamente tem essa questão de dançarino homossexual. Eu acho que o primeiro cara que dançou heteramente falando foi Jacaré, cara. Eu acho que sim, se você for parar pra pensar, eu não consigo lembrar de ninguém mais. Não teve outro, pô. Não teve outro. Ele é um... Não, teve outros. O Tchacabum tinha, tinha a Graciane e um cara que dançava. Era um homem ou uma mulher. 10 anos depois do El Chan, filho. Tem isso, né? Não, eu tô falando que Mendes falou que não. Mas a gente tá se você falando for olhar o pagode baiano, morte. só tem um homem dançando. O pagode baiano é praticamente só um homem. Mas você tá falando pagodão. Você tá falando pagode pagodão.
Mas Tchacabum não é pagode de baiano, não. Rapaz, agora falando isso, eu acho que nem de jacaré ele gosta de ser chamado. Eu acho que ele gosta de ser chamado pelo nome que ele usa, que é Jack agora. Jack. Agora ele é Jack. É Jack. Qual é o nome? Eu não sei qual é o nome dele, velho. Desculpa, Edson. Jacaré, se você algum dia Edson. ouvir essa merda do seu aqui podcast, que esse lixo. Vai mesmo, porque você tem sorte agora, viu? Agora você tem site. Desculpa a nossa ignorância. Cara, mas assim, ó, um amor de pessoa. Gente, eu acho que foi um dos melhores episódios que a gente gravou, sério mesmo. Assim. E olha que. Eu fiquei até nervosa, eu falei, meu Não, Deus. todo mundo tava nervoso, porque Eu a gente tava achou que era assim, loucura eu que falei, a gente meu fez. Deus, a gente chamou Jacaré pro nosso podcast, Porque que é uma ninguém é bosta. repórter. Na nossa cabeça, tipo, nosso podcast é uma bosta, assim. A gente não tem no sentido experiência de com entrevista. áudio, por exemplo, a gente tava ainda ganhando experiência em áudio, de melhorar o áudio e tal, né? Galgando ainda assim, né? Pra tentar melhorar. A gente ainda tem que melhorar muita coisa. Mas enfim, comparado com o que era antigamente, hoje a gente tá assim, anos-luz na frente. Mas naquela época, tipo, o áudio ainda não era bom, a gente tava tentando mexer com áudio. E aí ele super topou, assim. E ele foi muito legal, assim. Eu fiquei muito surpresa, assim, honestamente. Na verdade, eu acho que eu não esperava, entendeu? Eu acho que a surpresa foi isso. Mas a gente sempre... não sei, eu acho que deu sorte de trazer pessoas pro podcast com uma vibe muito boa, assim, pessoas, assim, muito dispostas e tal, então, assim, as coisas normalmente, as conversas fluem, né, quando a gente chama as pessoas e tal, e a vibe costuma ser muito boa, assim, sabe, a energia e tal, então, assim, me surpreendeu porque, primeiro, ele aceitou gravar com a gente, não tinha obrigação nem nada, e ele foi super, assim... amigos. Estamos aqui conversando amigos e tal. E a gente riu muito. Acho que foi um dos podcasts que a gente mais se divertiu. Assim, foi ótimo. Perfeito. É isso. Infelizmente, a gente não dá muita sorte com nossos convidados, não. Que bom pra vocês isso aí. O convidado que a gente teve aqui foi o Mendes semana passada. Cara, mas já teve gente que eu já chamei. A exclusiva. Eu vou dar um exclusivo aqui. É isso que a gente tá buscando. Isso aqui eu nunca contei abertamente, mas eu não vou falar quem. Mas já teve gente, influenciadorzinhos e tal, que deu uma de estrelinha. Já teve. Deu de estrelinha, assim, de tipo... E não é nem falar que é gente bombada, não. Nada disso. É gente, assim, influenciador... Canela seca. 10 mil seguidores no Instagram. Não, que tem assim, mais de, sei lá, abaixo, mais de 5 mil, digamos, né? Que deu de estrela. Que deu de estrela. Então, normalmente, você vê essa questão... Você tá entendendo? Assim, gente que realmente tem, assim, sei lá, jacaré, que foi... Relevância, você quer dizer. Relevância, famoso. Revelância. O rapaz do Cavaleiro das Américas. Muito gente boa, muito gente boa, assim. Um cara incrível. Dá uma sorte do Um cara incrível, assim. A gente entrevistou ele e tal. Então, assim, de pessoas, assim, super coração, sabe? Nossa, maravilhoso. Aí você vê outras pessoas que nem tem tanta relevância assim, mas que sim, dá uma de estrelismo. Então a gente já teve. A Popstar. Acha que é Léo. Todo mundo fica achando que é Léo, que é bonito, igual a Léo. O Barreto tá... Velho, se o Léo tivesse do lado do Barreto, o Barreto socava a vara no Léo. Toda semana ele elogia o Léo, velho. Meu irmão, toda semana ele fala, o Léo é bonito, rapaz. Inclusive, eu mudei a descrição. Não pode velho, admirar outro homem gato, sem ter... rapaz, Léo, olha, quando eu crescer, eu quero né? ser igual a você, Léo. Velho, eu mudei a descrição do Léo no site por causa do Barreto, velho. Porque o Barreto fica elogiando tanto o Léo, eu tive que colocar que Léo é um deus grego, velho, no site, porque, porra, meu irmão... Mas, Léo, é inveja isso aí, Léo, essa desgraça tá com inveja. A gente já tá com o tempo estourado. Eu acho que cabe uma parte 2 aí dessa conversa aí. Eu acho que vai render mais coisa aí, porque a gente não falou tudo. Mas eu acho que cabe aí um pra 2024 aí. Eu ia falar 2025, aí. Eu tô querendo acabar essa merda. Eu tô pensando em 2025. Tanto que eu só quero que você volte em 2025. Pô, você vê, a gente tem um planejamento a longo prazo, né? A gente tá pensando aí pro 2025 já. Já tá com a agenda cheia já, mano. Tem site.
Eu nem pensei em 2024, eu nem sei se eu vou estar aqui em 2024 pra continuar essa merda aqui. Pô, e você vai ter 2025? Você vai ser sequestrado? O objetivo Pois é, da pra gente você ver como agora eu tô é ter pensando. estúdio. Ter estúdio pra receber as Olha. pessoas. Aí, O ó, objetivo agora melhor é que esse. ter um site, é ter um estúdio. humilde, viu? Oxe, mas é o Humilde. objetivo. Ou seja, ainda não tem nada. Que saiu do alto do coqueirinho, velho. Já quer estúdio. Já quer lançar o estúdio. Mas é isso, o cara que vende droga já quer ser dono de boca. Morava no São Caetano, É, ali na isso. Nestor Duarte, na ladeira da Nestor Duarte, e já tá querendo ostentar, velho. Pô, bons Né? tempos, viu? A pessoa que grava dentro da lavanderia. Pois é. Não, mas isso aí sou eu. Eu não penso em ter um estúdio. Eu não penso em ter estúdio. Mas a minha meta um dia é reunir os 4. A minha meta é um dia reunir os 4 e fazer um episódio especial com os 4 ao vivo com um vídeo. Oxe, meu filho, bote fé, porque assim, hoje em dia é questão de viralização. Se teu podcast viralizar, Que não vai ser com a gente. é certeza. capaz de você realmente estar um dia gravando num teatro. Entendeu? Não, Com o aí- pessoal. aí- não, isso é aí- Então, maluquice. assim, Isso Não, é uma aí não. doideira, isso é viagem. é porque agora os podcasts estão fazendo isso. Eles têm uma fanbase e aí eles fazem esses eventos de gravar ao vivo no teatro. Teatro? E aí chama Inclusive os o ouvintes Spotify vão lá. fez isso, o Spotify Festival. Não fui convidado, porque eu achei uma ingratidão comigo. Eu achei extremamente Não, foi uma deselegância comigo. Outra coisa, não É. se baseie no Spotify. O Spotify, ele é horrível com um podcast pequeno, tá? Ele Não, tá mas eu vou cagando te com falar, podcast a pequeno. métrica, Ah, cara, eu não ligo pra a melhor isso, não, métrica que tem é o sinceramente. Spotify. É isso que eu disse pra Camila. O Spotify é o único que liga pra oferecer pra quem não tem Cara, pra quem pagar não a se métrica. baseie. E vai por mim. Vai por mim. O Spotify é uma empresa muito inteligente, cara. Então, assim, até essas métricas que eles dão é exatamente pra continuar divulgando a própria empresa. Eu até tava falando pra mim, seu Menderson, mesmo eu queria compartilhar, eu falei, não compartilhe nada. Porque o Spotify, ele é esperto, ele se faz disso pra continuar crescendo. E aí o que eu tô percebendo é que até vários podcasts grandes estão se saindo do Spotify mesmo, assim, porque o Spotify tava começando até a prejudicar eles. É isso. Entendeu? Então, assim, não se baseie em, porque o Spotify vá na métrica certa, nesses sites que você paga, e eles fazem a métrica na internet inteira, porque o seu podcast é distribuído pra várias plataformas que você não tem nem noção que a galera escuta, entendeu? Plataforma que você tem que baixar o áudio pra escutar. Então, assim, tem esses sites que eles fazem toda essa métrica da internet toda, de onde tá sendo distribuído. Então, não se baseie, não pense que, é o Spotify. Tira isso da cabeça. Spotify tá de graça, eu aceito. Não, vou te falar, eu não posso falar mal do Spotify porque eu só uso o Spotify. Você bota Então- direto no Spotify, né? Eu boto direto no Spotify, eu compartilho o podcast pelo Spotify. O meu é todo entendi pelo agora. Spotify. Ele usa o... Então, O meu não. O meu vai pro Spotify. pro Spotify. Então acho que é por isso que ele tá nem aí pra mim. por isso que ele te corta. Deve ser por isso. Por isso que ele não lança o teu podcast na home deles, porque o teu vem de terceiros. Entendeu? É uma como é que fala? É uma Não, eles estão certos, é isso aí Mas é isso mesmo. uma forma deles, No deles caso, valorizarem se eu a fosse plataforma deles. Desculpa, amor. Lógico. Mas se eu fosse você, eu tentaria amplificar mais, assim, não ficar só nichado Não, no mas eu Spotify, amplifico. O meu é lançado no Spotify e do Só que Spotify eu distribui, lanço na Amazon, eu lanço na Amazon, no Google, que o Google vai acabar o podcast. É sério? Não sabia não. Vai acabar, já mandaram o e-mail Por já. que o Google não vai termina, acabar. né? Pois é. O Google é o famoso TDAH, pô. É o Ele cemitério começa um do projeto Google. e no meio do caminho ele termina. Mas vamos lá. Eu acho. Barreto, do You Habla Inglês? Lança aí a cultura inútil dessa semana aí. Nosso novo quadro que nós temos no nosso programa é a oportunidade para aqueles que não sabem inglês, e nós estamos dando a oportunidade de toda semana aprender uma frase nova, aprender um termo novo, para você se comunicar, para você se dar bem naquela conversa em que você tem aquele primo que se acha que foi passar um mês ali em Miami falando espanhol e acha que já voltou de lá fluente, que só bota hashtag em inglês. Então nós temos aqui dicas de inglês para você se suceder. O termo de hoje que nós vamos ensinar é Nobody Yes Door. Quando você vê um cara conversando com você, se achando, botando
botando graça em cima da conversa, que ele vem de lá pra cá. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, que eu tenho um relógio, que eu tenho um iPhone, que eu faço isso. Você diz, nobody is door. O que nobody is door quer dizer é, ninguém se importa. Então, mais uma nova pra vocês, anotem. Quando o cara estiver enchendo o seu saco, você fala, nobody is door. Ainda bota o door, assim, nobody is door. E o cara, uau, esse cara fala inglês, não vou nem discutir com ele. Então, ninguém se importa, nobody is door. Até a próxima semana, cara, gente, onde eu virei com mais dicas de inglês. Essa foi a melhor parte do podcast, disparado. Isso aí tem que ser, pelo amor de Deus, isso aí tem que ganhar mais tempo no podcast, viu? Foi minha ideia, por sinal, trazer esse quadro, que é sempre, né, coisas de inglês que enriquecem o palavreado das pessoas, entendeu? Então, gente, tá na hora de acabar, né? Pois é, meus queridos, hoje nós convidamos eles, Camila, que tinha apenas 17 anos e baixava a cabeça para tudo. Baixava a cabeça para tudo. E o Menderson. E hoje nós trocamos uma ideia sobre as desventuras de criar um podcast. Meu muito obrigado a todos que nos apoiam, gente, e que nos suportam. Obrigado aos nossos convidados. Para os que não entenderam a piada, é a música de Camila, de Nenhum de Nós. E ele fala, eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça para tudo. Isso é cultura, caralho. Cultura, pô! Caramba! É a Camila. Ô, Barreto, quanto é que tá seu passo, Não, Barreto? meu filho, é caro, viu? É caro, viu? É caro. Rapaz, eu recebo saco, pra manter o pipoca, estoque. cerveja... Tu é locutor, Barreto? Barreto, eu tô contratando... Ô, gente, pera aí, vocês vieram aqui pra furar meu olho? Foi, pera aí, que porra é essa, velho? Barreto, tô contratando um novo integrante. De e aí, como é que fica? Nós estamos buscando gente com oportunidades para contratar alguém que tem uma voz talentosa. Ô, Barreto, se a gente fizer um site, você troca de podcast? Você troca de podcast? Se a gente te pagar... Você botou um si. Não tem nem um si, a gente já vai, entendeu? Porque aqui eu sou discriminado. Eu sou discriminado porque eu sou do 18 do Forte. Eu sou discriminado. Eu digo que o companheiro aqui, o colega, rapaz, o cabo bonitão das tapioca, me chamam de hidrossexual, rapaz. Hidrossexual. Porque eu elogio o colega aqui, o cabo bonitão da peste desse, entendeu? Ai, se eu for bem tratado no outro, eu vou, não tem essa não. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que vieram agora desta vez. E agora estamos encerrando o nosso podcast. Damos oportunidade àqueles que quiserem participar também com comentários, dúvidas, críticas e sugestões. Estaremos sempre disponíveis para ajudar vocês. E também recebemos sinais de fumaça, doação, pacote de jujuba e tudo que vocês precisarem para nos ajudar. Por hoje é só, gente. Muito obrigado. Tchau, tenham uma boa semana, final de semana. Vou mandar bolinha de gude. Bolinha de gude também. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Um grande abraço e tenham uma boa noite. Até a próxima, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado. E um cheiro. Continue escutando o Bagaça e apoiando aí os meninos. Tchau, Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.